Se tem algo que não faz sentido nenhum, é a palavra e o sentimento de preconceito. Porque isso é algo que nós, na maioria das vezes, não teríamos se essa ideia não fosse plantada em nossas mentes. Por exemplo, quando se tem preconceito com uma pessoa, seja a diz respeito com o que ela come, por exemplo. Ah, eu não gosto de tal pessoa porque ela come feijão, por exemplo. Então você tem preconceito porque a pessoa come feijão. Mas o que o evento, o que o fato dela comer isso vai mudar na tua vida que te abala tanto ao ponto de você não gostar dela ou você agredir ela verbalmente, por exemplo. Então isso na nossa vida ela é algo que está muito presente. E eu já vi pessoas não gostando uma das outras porque uma comia feijão e a outra não comia. Então isso é um exemplo do nosso dia a dia que está disseminado, ele é agravado dependendo de como as pessoas veem a vida, como elas percebem a vida. Isso não é nada saudável para a relação que nós deveríamos ter como seres humanos. Porque não interessa se a pessoa gosta de feijão ou não, se ela come feijão ou não, se ela come arroz ou não. Isso não interfere nada na vida das outras pessoas. O fato dela existir e comer e ser daquela forma representa só o quão a criação, o quão Deus é infinito em todos os seus aspectos. Porque muito se fala de Deus, muitas pessoas falam de Deus, mas existe uma distinção de você perceber Deus como poder, que uma pessoa usa essa palavra e o contexto para manipular e dominar as outras pessoas, e outra que você vai ver a natureza da realidade e que Deus é tudo que existe, ele é infinito e ele se expressa em forma de feijão também. Então não tem nada de errado com o feijão. Não tem motivos nenhum para uma pessoa não gostar da outra simplesmente porque ela come feijão. Não interessa se ela come uma vez por dia, 2 vezes, 3, 4, 5, 10 vezes por dia. É a vida dela. E uma pessoa tem que perceber que aquela pessoa pode se expressar da forma como ela quiser. Se ela não estiver fazendo mal a ninguém, tá tudo certo, não tem nada de errado com o feijão. Enfim, esse é só um exemplo na nossa vida e é muito interessante se nós pararmos para pensar, mas como que iniciou esse preconceito, como que entrou isso na vida das pessoas, como que isso está tão disseminado como algo normal. Imagina, então você tinha uma pessoa que só comia arroz todos os dias, no café, no almoço e janta, e uma que comia só feijão. E aí do nada elas se desentenderam, porque uma queria que a que comia feijão o dia inteiro, queria que a outra comesse feijão o dia inteiro. Mas ela não entendeu que aquela pessoa só comia arroz. E não tinha nada de errado nisso. Só que o problema começa quando uma pessoa quer forçar a outra a ser algo que ela não é, ou forçar ao ponto de não permitir que a pessoa se expresse. Então esse é um dos inícios do problema, quando as pessoas tentam forçar a outra ou a si mesmo ser o que não é. Isso é a origem de muitos problemas na nossa vida, isso é muito fácil de perceber no nosso dia a dia, quando se força uma situação. Força acontecer algo ou fora do tempo ou contra a vontade da pessoa. Então, eu acredito que nós devemos respeitar as outras pessoas ao ponto de respeitar o livre-arbítrio e a livre escolha delas. Cada um é livre para fazer o que quer. Existe o livre-arbítrio, existe um campo um espaço onde a pessoa pode escolher, ela pode se transformar ou fazer o que ela quiser na vida dela, pode comer o que ela quiser. Só que as pessoas se posicionam como se fossem donas das outras. Isso é uma atitude que não faz sentido nenhum. Mas isso é fácil de ver também se vocês forem estudar um pouco sobre a história do Brasil, como o Brasil cresceu, como o Brasil deu os primeiros passos quando foi descoberto, o que veio ao Brasil, para onde ia a riqueza, o que era feito com a riqueza. Então, é um ponto extremamente interessante para ver
a herança cultural e ideológica que nós herdamos como civilização. Então, por exemplo, eu tive já vários contatos com outras culturas, ingleses, americanos, holandeses, irlandeses e italianos, espanhóis. E extremamente diferente em alguns aspectos, mas é super perceptível o quanto nós somos, digamos assim, se for levar em consideração zona de conforto, por exemplo, é um ponto que leva todo mundo. Se existe um em comum, um ponto em comum entre qualquer cultura que eu já conheci, é essa zona de conforto, essa facilidade em parar de fazer algo que deveria ser feito e atribuir para uma outra pessoa. Ou seja, todas as culturas fazem de tudo para não trabalhar no aspecto de não encarar uma situação e buscam pessoas que possam resolver esse problema para elas. Então, eu tenho um problema, eu poderia resolver, mas se eu tenho poder para escolher uma outra pessoa para fazer isso por mim, eu escolho uma outra pessoa e eu deixo de resolver a situação que é meu problema por mim mesmo e eu terceirizo de alguma forma e boto uma outra pessoa resolver essa situação. Então esse foi um dos pontos em comum que eu vi entre algumas culturas que eu presenciei. Então, enfim, voltando para a questão do preconceito, o pré-julgamento, ou whatever, pode chamar como você quiser. Perceba isso no teu dia a dia, como às vezes só de ouvir uma palavra, um nome, uma comida, você já pensa algo, mesmo se você nunca tinha ou havia provado antes. Você gosta de abacaxi? Não, não gosto. Você já comeu abacaxi? Nunca. Então, como que você sabe que você não gosta daquilo e por que você não gosta das pessoas que gostam daquilo? Então, esse é um simples exemplo de como isso está vivo na nossa cultura e isso afeta diretamente a nossa vida, a nossa evolução, o nosso dia a dia, a nossa mente, tudo na nossa vida, porque Deus ele é infinito na criação, existem infinitas formas de se expressar, de dar expressão da assinatura de Deus, chame como quiser, e existe o feijão. Não tem nada de errado com o feijão. A única interpretação e dissonância que existe em relação ao feijão é a nossa forma de interpretar ele e o nosso julgamento em relação a ele. Ou porque você tem uma fazenda de arroz ou você planta soja e você quer que a outra pessoa coma soja ao invés de comer feijão. Isso é um baita exemplo de poder e muitas pessoas se posicionam embaixo desse degrau no qual, por ela viver de um item ou de um alimento ou de alguma coisa, elas querem impor, forçar as outras pessoas, que são livres também para escolher, a seguirem o mesmo caminho só para elas terem mais lucro no que elas fazem. Mas isso já é o assunto do próximo vídeo.